Antes de mais nada, já se inscreve aí no canal, porque isso ajuda demais o nosso conteúdo a crescer, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E agora sim, bora direto pro vídeo. Imagina só o que se passa na cabeça de um piloto, quando o carro simplesmente morre no meio de uma corrida, pois foi exatamente isso que rolou com Gabriel Bortoleto no GP de Miami. E para piorar, justo no momento em que ele finalmente parecia ter encontrado um ritmo mais decente com a Sauber, o motor simplesmente resolveu tirar folga na volta 32. Um absurdo totalmente inacreditável, talvez até injusto. O jovem brasileiro, que já vinha lidando com uma sequência de dificuldades com a equipe desde os primeiros treinos, teve que ver todo o esforço ser jogado fora. E detalhe, não foi erro dele. A Sauber, mais uma vez, errou na estratégia. E isso já virou rotina. O time tem repetido os mesmos tropeços com uma frequência que preocupa. Enquanto muitos já tratam Bortoleto como o culpado ideal, como se fosse ele o problema, pouca gente tem coragem de apontar para onde deveria, para dentro do box, nas decisões que vêm sendo tomadas sem qualquer critério lógico. E aí fica a dúvida, será que esse abandono foi só fruto de um azar mecânico mesmo? Ou tem alguma coisa a mais aí que o público não está vendo? E por que será que as críticas mais duras estão vindo justamente dos torcedores brasileiros? Neste vídeo, a gente vai dissecar tudo o que aconteceu em Miami, desde o desempenho na corrida sprint até o momento do abandono, passando pelos bastidores, polêmicas nas redes sociais e o impacto real disso tudo para o futuro do Bortoleto na Fórmula 1. Então se prepara, porque o que vem por aí pode te deixar, no mínimo, com aquela pulguinha atrás da orelha. Desde os primeiros treinos livres, já dava para sentir que a atmosfera dentro da Sauber estava estranha, carregada. A equipe parecia totalmente perdida, sem norte, e quem pagou a conta, mais uma vez, foi o piloto. Durante a sprint, a estratégia escolhida pela equipe foi, no mínimo, duvidosa. Com pista seca e uma previsão de mudança climática que nem era tão concreta assim, resolveram arriscar uma escolha completamente sem sentido. O resultado? Um desempenho apagado e a 15ª posição em uma corrida que, com um pouco mais de cabeça, poderia render muito mais. Bortoleto entrou na pista com vontade, tentando escalar posições, mas foi travado pelas escolhas ruins que vieram dos boxes. Enquanto outros pilotos apostavam em ultrapassagens ousadas e tiravam proveito das condições do circuito, ele parecia preso a uma leitura equivocada da corrida feita pela equipe. O problema ali não era talento, longe disso. Era uma equipe mal organizada, que mais atrapalhava do que ajudava. Mesmo assim, mesmo com esse início frustrante, ele manteve a compostura, foi para o qualifying concentrado, com a cabeça no lugar, e conseguiu um avanço importante ao superar o próprio companheiro de equipe, chegando ao Q2. Ali, ficou claro que, mesmo com todas as limitações do carro, Bortoleto estava fazendo um trabalho honesto, técnico e inteligente. Porque correr na Fórmula 1 vai muito além de acelerar. Exige leitura de corrida, sangue frio e paciência para lidar com uma equipe que vive tropeçando nos próprios erros. Aí chegou o domingo, dia da corrida principal, e a previsão era de caos, nuvens pesadas rondando o circuito de Miami, clima instável, qualquer detalhe podia mudar tudo. E foi nesse cenário que o brasileiro mostrou uma maturidade impressionante, largando da 13ª posição, o que, convenhamos, já era louvável diante da situação precária do time. Na largada, ele manteve a calma. Enquanto vários pilotos se envolviam em toques, espalhadas e disputas perigosas, Bortoleto fez o oposto do que se esperaria de um novato. Foi prudente, escolheu com precisão os momentos de ataque, defendeu-se com firmeza e conseguiu manter um ritmo consistente, que chamou a atenção de quem estava acompanhando a prova com mais atenção. Mesmo sem um carro competitivo, ele entregava voltas sólidas, regulares, aproveitando os vácuos dos rivais e cuidando bem dos pneus. Ali, dava para ver claramente que ele estava em sintonia com o que o carro podia oferecer. Era aquele tipo de desempenho mais discreto, mais eficiente, o famoso comendo pelas beiradas, que muitas vezes acaba rendendo bons pontos. No rádio, o clima seguia calmo, sem reclamações, só foco total no ritmo de prova. Tudo indicava que, com uma boa janela de pit stop, Bortoleto poderia até beliscar um top 10. Só que aí, quando tudo parecia estar no caminho certo, veio o drama. Com a corrida relativamente sob controle e o piloto extraindo o melhor possível do equipamento, a Sauber resolveu agir.
Diante da ameaça de chuva, que ainda era só uma possibilidade, os engenheiros decidiram chamar Bortoleto mais cedo para os boxes. Um momento delicado, porque ele ainda tinha ritmo, os pneus estavam bem e não havia sinal real de chuva naquele instante. Mas, mesmo assim, a ordem veio, e ele, como sempre, seguiu. O problema não foi só essa parada precoce. A troca para pneus de composto médio fez com que ele voltasse direto para o tráfego, perdendo todo o tempo e a posição estratégica que tinha construído com esforço nas voltas anteriores. A tal da chuva? Nem sinal. As nuvens até ameaçaram, mas nenhuma gota caiu, ou seja, a decisão equivocada da equipe só serviu para colocar tudo a perder, e o pior ainda estava por vir. Com o novo jogo de pneus e o motor mais exigido na tentativa de recuperar posições, Bortoleto começou a relatar perda de potência no rádio. Dizia que o carro estava estranho nas retas, que a aceleração nas saídas de curva não vinha como antes. O fantasma do abandono começava a se aproximar. Ainda assim, ele seguiu. Tentou, sem gritar, sem fazer escândalo, só tentando guiar o que restava de performance no carro. E foi nesse cenário que o que prometia ser uma corrida consistente foi escorregando das mãos. A volta 32 marcou o ponto final da história. Depois de sentir a perda de potência se agravar, veio a confirmação da equipe. O motor tinha realmente ido para o espaço. Sem escolha, ele precisou encostar o carro entre as curvas 16 e 17, num ponto perigoso, o suficiente para obrigar a direção de prova a acionar o Virtual Safety Car. Foi uma cena que cortou o coração. No rádio, dava para perceber a frustração na voz dele, mas também a compostura. Nada de gritos, nada de acusações. Só o silêncio de quem sabia que tinha feito tudo certo e, mesmo assim, viu o esforço ir pelo ralo por conta de algo que não podia controlar. Enquanto o carro da Sauber era removido da pista, as redes sociais começaram a ferver. De um lado, fãs indignados com mais um problema técnico. Do outro, críticos usando o abandono como munição para atacar o brasileiro. Mas quem realmente viu a corrida sabia que o erro não era dele. Foi a equipe que falhou. O carro falhou. Ele, não. E o que mais machuca nesse tipo de situação é isso. A corrida mostrava evolução, mostrava maturidade, mas terminou de forma prematura, revelando muito mais sobre o caos que vive a Sauber do que qualquer limitação do piloto. E aí, fora da pista, veio o retrato mais cruel de tudo. Minutos depois do abandono, o nome de Bortoleto já estava em alta em várias redes sociais. Só que, ao invés de apoio, o que surgiu foi uma chuva de críticas. E o pior, vindo de muitos brasileiros. Gente zombando, apontando o dedo, como se ele tivesse feito algo errado ao abandonar, ignorando totalmente que a culpa foi de uma quebra mecânica somada a uma péssima estratégia. E aí, a pergunta que fica é: por que tanta gente prefere culpar o piloto, mesmo quando está claro que o problema é da equipe? Por que se cala diante das falhas da estrutura, mas grita para atacar quem está tentando sobreviver no meio desse caos? Ainda bem que muitos torcedores mais atentos vieram em defesa dele, lembrando que ele superou o companheiro, foi ao Q2 e estava mantendo um ritmo sólido até ser prejudicado por uma decisão precipitada nos boxes. A crítica virou resistência. Muita gente passou a usar a internet para cobrar respeito e denunciar essa incoerência, porque nesse ambiente tóxico, manter o foco e a resiliência virou o verdadeiro desafio. E Bortoleto, mesmo tão jovem, tá mostrando que está pronto para isso. Ele não precisa provar talento, isso ele tem. O que falta é uma estrutura que o acompanhe. Enquanto ela não chega, ele segue tirando leite de pedra. E muitos ainda insistem em fechar os olhos para essa realidade. O abandono dele em Miami escancarou uma verdade incômoda. Talento, sozinho, não segura carro quebrado, nem salva equipe desorganizada. O garoto mostrou evolução, leitura de corrida, postura e maturidade. Mas sem confiabilidade e sem estratégia, não há mágica. É só olhar para o que acontece com o próprio Lewis Hamilton na Ferrari. De uma hora para outra, ele desaprendeu a correr? Claro que não. Está apenas lidando com uma equipe que ainda vive seus próprios problemas. A Fórmula 1 é cruel com quem está começando, e mais ainda, com quem vem de fora, sem sobrenome pesado ou apoio forte. O que vimos nesse GP foi um retrato disso. Um garoto de 19 anos com potencial evidente sendo jogado no fogo por uma equipe desorientada e, para piorar, tendo que aguentar as pancadas do próprio país. Mas, calma. Isso não é o fim, nem de perto. É só mais um obstáculo num caminho que, sim, é difícil, mas pode levar muito longe.
Bortoleto já mostrou que não vai abaixar a cabeça. Agora, cabe a nós, como público, escolher de que lado vamos ficar, do apoio inteligente ou do julgamento raso e desinformado. E antes de fechar, já sabe, né? Se inscreve no canal, dá aquela força pra gente crescer, ativa o sininho de notificação para não perder nada e tamo junto sempre.